Muitos escritores e críticos tiveram consciência da consonância de uma determinada literatura com os grandes esquemas míticos. A maior parte dos autores considerou o conto de fadas, e isso desde o século XIX, como uma espécie de resíduo mitológico que as avós teriam veiculado para os netos. E é esse, um pouco, o estatuto do conto de fadas. Mas todos puseram em relevo, no conto de fadas, qualquer coisa que nos olha. O conto de fadas não é simplesmente um conto de amas. É qualquer coisa que nos olha, e é talvez o conservatório de saberes muito antigos, muito arcaicos. Esse trecho, extraído de uma conferência proferida por Gilbert Iran em Portugal, no ano de 1982, e que se intitula Mito, Símbolo e Mitologia, abre a nossa discussão de hoje acerca da nossa problematização acerca de xadrez, RPG e trabalho. Nos 2 vídeos anteriores foi possível falar a princípio do xadrez e de como ele pode ser um ancestral dos jogos de RPG. Falamos brevemente da origem do RPG e como ele se fundamenta, como ele funciona. E a ideia hoje é tentar aproximar um pouco mais isso da lógica do lidar com o mundo do trabalho. De que forma? Antes de qualquer coisa, gostaria de chamar a atenção para essa fala de Diran acerca de que há qualquer coisa que nos olha, numa narrativa tipo um conto de fadas. Se pensarmos, por exemplo, a situação de um profissional de qualquer categoria, vamos pegar aqui especificamente um ferreiro ou um carpinteiro, ou as duas situações. São profissões de fundamental importância que vamos encontrar em qualquer época da humanidade, mas que, dependendo da civilização, da época e do cenário, vão ter importâncias variáveis. Inclusive, a gente pode pensar, por exemplo, a posição dos ferreiros ao tempo da Idade do Bronze, da Idade do Ferro, que talvez seja justamente aí o começo, talvez seja não, aí quando começa realmente a metalurgia, quando depois da conquista do fogo a humanidade começa a perceber a possibilidade de moldar materiais duros de forma a gerar outras coisas a partir do fogo. Já para ter uma noção de quanto é antigo o ofício da forja, vamos pensar também o que era a ferraria ao tempo da antiguidade, dos grandes exércitos, dos grandes impérios, Assíria, Egito, Pérsia, Roma, todos eles dependiam de ferreiros para poder forjar armaduras, escudos, espadas. Isso vai também pela Idade Média. E se pensarmos atualmente a condição dos ferreiros, a gente pode chegar até a questão da metalurgia, da siderúrgica, da confecção de artefatos que utilizamos em casa e também até da preparação de chapas para automóveis eletrodomésticos. Ou seja, se a gente parar para pensar acerca da história da profissão, vamos nos deparar com narrativas diferentes que atravessam o tempo. Se pensarmos na carpintaria, também outro ofício tão antigo quanto o mundo, e não por acaso algumas narrativas não tão religiosas, algumas até mais laicas, vêm até a chamar Jesus de o filho do carpinteiro. Isso deixa inclusive com uma certa aura de divindade o exercício da profissão. E isso apenas para a gente ter uma noção de como existe narrativa nos perpassando, de como existem histórias que nos perpassam. Trazendo isso para o âmbito do nosso questionamento acerca da função do trabalho, de como xadrez, RPG e trabalho se articulam, a gente pode pensar o seguinte: vivemos de um cenário onde é muito ecoado, com muita frequência, o termo competitividade, que é preciso estar competitivo, que é preciso competir, é preciso vencer, é preciso superar-se. E isso cria uma narrativa bélica, isso cria uma narrativa dentro de um contexto muito beligerante, de guerra mesmo, de combate mesmo. Haja vista que competir significa também estar tentando superar alguém, se não é o outro, pode ser a você mesmo. Mas é preciso também entender duas coisas: que um cenário de competitividade é preciso saber exatamente pelo que se está competindo e contra quem e o que se está competindo. Do contrário, a gente fica feito cego em tiroteio, fica no meio de uma narrativa perdido sem saber exatamente qual é o nosso lugar nisso tudo. E como falamos no nosso vídeo anterior acerca da função do RPG, onde se escolhe um personagem e de como é necessário realmente pensar que personagem interpretamos no trabalho, a ideia aqui é pensar exatamente
nesse cenário de competitividade. Daí a escolha pelo xadrez, que é exatamente o primeiro ancestral dos jogos de RPG de mesa e também as primeiras possibilidades de jogos de miniatura de guerra, consequentemente algo diretamente ligado à questão da competitividade, do pelejar, do combater. Como pensar isso dentro da nossa atuação profissional? Que personagens estamos interpretando? Qual é o nosso lugar nessa narrativa de um mundo que quer o tempo inteiro superação e competitividade? Que personagens interpretamos? Por que interpretamos? É preciso pensar isso. E aí? Fica aqui a grande pergunta. Nesse cenário, nesse grande xadrez contemporâneo, onde se proclama, se exige de nós uma competitividade, que lugar estamos ocupando nessa narrativa e por quê? Deixa aqui embaixo nos seus comentários qual é a sua percepção a respeito disso. Que personagem você acha que interpreta dentro dessa sua narrativa, independente da sua atuação profissional, onde quer que ela seja. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Estou curioso para saber, a gente poder começar a trocar ideias. E fica ligado que na semana que vem a gente vai levar isso ainda mais longe, tem mais coisa chegando por aí.